Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com quase 93 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E comigo hoje aqui recebo o prefeito de Olímpia, Dr. Fernando Cunha, prefeito do PSD, que nos faz uma visita e a gente vai fazer um balanço da gestão. O prefeito está deixando o mandato, finalizando o mandato, né, prefeito? E vai tirar umas férias? Vai dar para tirar umas férias ou não? Vou, Rodrigo. Bom, primeiro quero agradecer, cumprimentar todos os nossos internautas, né? E dizer que, sim, 8 anos de dedicação à Olímpia, né, e algumas contribuições para a região. Tiro umas férias, sim, em janeiro. Vou ficar uns 10 dias em janeiro. Não, em Olímpia. Sim. Aí vou tirar um mês, eu vou para a Europa. Eu vou para Marrocos. Ah, Marrocos? Eu não conheço Marrocos, eu vou ficar lá vou para ir para Marrocos, a gente tem que passar pela Europa. Eu costumo ir por Lisboa, né? Então eu passo em Lisboa, de Lisboa vou para o Marrocos e vou ficar andando para o Marrocos, né? A gente Sim. Pega um carro, um guia e se perde. A gente fala, o prefeito vai tirar umas férias, mas a jornada de trabalho de um prefeito, uma cidade igual a Olímpia, prefeito, é de quanto por dia? Ô Rodrigo, o prefeito, ele fica 24 horas disponível, né? Não tem que ficar. Agora, na prefeitura, vamos dizer, das 8, 8h30 da manhã até umas 7 da noite. Então, né? Essa é a rotina. De domingo? De segunda a sexta-feira, mas sábado e domingo também dá aquela andada na cidade. Sábado você tem que... duas coisas. Tem os eventos, né, que é sempre, mas você tem que ver obras e tem que andar pelos bairros. Você tem que andar, sentir a cidade, ler a cidade e tomar decisões na segunda-feira em função do que você está vendo. Não pode desligar, não. Sim. Prefeito, qual que é o balanço que o senhor faz desses 8 anos e mais essencialmente desse segundo mandato? O senhor fez o papel, cumpriu a missão que o senhor queria, os projetos? Eu nasci em Olímpia, sou de Olímpia, fui estudar em São Paulo, fui fazer faculdade, fiquei. Fiz carreira no setor elétrico, na CESP, né? Entrei estagiário, saí presidente. Eu vim para Olímpia para aposentar. E aí, liderança de Olímpia, principalmente empresariais, que me convocaram para eu ajudar a cidade, que Olímpia descobriu a vocação do turismo, é difícil uma cidade achar uma vocação econômica diferenciada. E aí eu acabei aceitando, entrei e fiquei 8 anos. Primeiro mandato é sempre mais difícil, os 4 anos iniciais, 2 anos para arrumar casa, né? O primeiro ano, com certeza, remédio amargo. Aí você às vezes não tem equipamento, você tem que montar equipe. As equipes das prefeituras, os funcionários, eles têm que entender o que o prefeito quer. O prefeito que dá o tom da administração, mas demora para os funcionários entenderem. Eles vêm de uma inércia do prefeito que está saindo. Então demora um tempo para você, 1 ano. Né? Eu bati muito no acolhimento. Olha, nós somos prestadores de serviços, você tem que acolher o cidadão. Sabe? É para isso que existe o serviço público. Então, 1 ano. Então, na segunda metade do primeiro mandato, eu comecei a produzir um pouco mais para a cidade. Agora, no segundo mandato, a casa estava arrumada e deslanchou. Aí fez os grandes projetos, um projeto macro, né? Um deles, por exemplo, é o novo aeroporto de Olímpia. O aeroporto que eu vinha cozinhando ele. Aí, Rodrigo, é o seguinte,
qualquer demanda do serviço público, primeiro você tem que identificar a demanda. Tudo tem um ciclo de vida. Você tem que identificar a demanda. Aí você tem que estudar as soluções possíveis. Aí você tem que escolher uma. E depois de escolher, aí você tem que contratar os projetos, estudo de viabilidade, estudo econômico, projetos técnicos, e aí buscar como realizar, e aí contratar e realizar. É todo um ciclo e é sempre assim. E o aeroporto não deixou de ser. Os primeiros estudos, que foram o Termas que patrocinou, foram os estudos de analisar os aeroportos disponíveis na região. Foi estudado a fundo o aeroporto de Rio Preto, o de Barretos. Aí, assim, o de Barretos foi descartado porque a grande demanda é Rio Preto. E a segunda Olímpia crescendo e precisando dessa demanda. Barretos é muito pequena. É na festa de peão, uma semana, e pouca coisa do Hospital do Amor. É pouca coisa, né? É um hospital que é 100% SUS. Sim. Então ele atende muita gente que não vem de avião. Né? Era coisa tipo 70 mil a demanda por ano, 70 mil viagens, né? Enquanto que Olímpia, num horizonte de 5 anos, chega a 500 mil passageiros, né? A demanda que Olímpia precisa. Rio Preto hoje está na faixa de 800 mil a 1 milhão. E primeira coisa é estudar. O aeroporto foi isso. E qual é o problema que a gente teve em Rio Preto com o aeroporto? Senão a gente usava de Rio Preto, fazia um transfer como é Viracopos, São Paulo, né? É que a pista é curta e estreita, né? Basicamente a pista, o que limita a capacidade de combustível da aeronave, porque no dia mais quente do ano, na hora mais quente, precisa de um comprimento tal, né? E aqui, Rio Preto é 1.630 metros, é pequeno. Pensando no horizonte da região crescendo, precisar ter voos para Buenos Aires, pelo Brasil inteiro, é um limitador técnico que, olha, não dá para... infelizmente não é possível aproveitar, nós vamos ter que fazer um aeroporto novo. E a minha proposta foi fazer um aeroporto metropolitano, que era em Guapiaçu, não era em Olímpia. A minha proposta, olha, eu levei para o governo do estado, inclusive apresentei isso para o Edinho aqui, aí poderia até desativar o de Rio Preto, mas seria em Guapiaçu. Não é? Porque era mais perto de Rio Preto. Esse de Rio Preto, eu imaginei na época, ele estimou na época que valeria R$1,5 bilhão o terreno, só o terreno do aeroporto. Um aeroporto novo custava R$200 milhões, dá para fazer 7 aeroportos, né? E eu sugeri, olha, metade você faz um Ibirapuera, no meio de Rio Preto, e a outra metade é imobiliária. E tem um outro detalhe, que eles mesmos me falaram, o secretário de Planejamento na época, o pessoal da habitação, que tem um problema aqui em Rio Preto, que é o que eles chamam do cone de aproximação das aeronaves. Nas duas cabeceiras da pista, não pode verticalizar. Não tem torres nas duas cabeceiras. Isso limita muito uma área imensa de São José do Rio Preto. Então, isso era um benefício gigantesco que a cidade teria. Mas o de Olímpia, eu acho que como ficou um pouco longe, né? Está a 30 quilômetros de Rio Preto. Agora, se fosse aqui em Guapiaçu, porque o município de Rio Preto é pequeno. Rio Preto é metade do tamanho de Olímpia em termos de área. São 40 mil hectares Rio Preto e está todo ocupado, não tem outro lugar. E fazendo só lembrando que tecnicamente, num raio de 20 quilômetros, não se pode, por exemplo, colocar nenhum tipo de lixão, instalação de nenhuma, por conta das aves, né? Com a segurança das aeronaves, né? Os urubus, acidentes com aves, né? Aqui do lado do Shopping Iguatemi tem uma limitação da altura dos prédios. Pode ver que não tem nenhum espigão muito alto lá, porque está no cone de aproximação de Rio Preto. O cone de aproximação, ou de decolagem do avião, eu não sou aeronauta, né, mas eu sei que o avião sobe, aí ele fica um tempo linearmente, depois ele sobe de novo. Então aqui tem um limite na altura de prédio gigantesco, o que ele impacta
São José do Rio Preto. Bom, e como não dava para fazer, o Estado não topou, o Estado resolveu fazer a concessão, concessionou onde Rio Preto carrega nas costas mais outros 10. Isso aí não vai ter dinheiro para melhorar grande coisa, esse bando de aeroporto não vai virar nada, infelizmente, né, na minha opinião, um modelo equivocado. Então eu falei, bom, então eu vou ter que fazer aeroporto em Olímpia, que aí a caneta é minha e eu toco. Por isso que eu resolvi fazer Olímpia, aí vieram os estudos de localização. Aí nós localizamos o mais perto possível da divisa com Rio Preto, que é ali na próxima Guapiaçu. Não é por isso, então, foram estudos técnicos para chegar num local adequado, e aí foi desenvolvido o projeto, que agora nós federalizamos, né, Rodrigo? Agora vai ser federal. Em que ponto está o projeto? Bom, nós compramos... Houve a discussão se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? Compramos a área, são 200 hectares, tá? É o dobro de Rio Preto. Congonhas tem 120 hectares, para você ter ideia. 200 hectares é para fazer uma pista de até 2.500 metros, tá? E compramos a área, aí houve aquela aprovação no orçamento, e depois tiraram 104 milhões, 104 milhões, uma justamente. Coisa assim, aí tiraram, né? E aí mudou o ministro de aeroportos, e eu fui chamado a Brasília, o Alexandre Padilha, o ministro, ajudou muita gente que fica lá no Palácio, né? Junto com o ministro, né, o Silvio Costa Filho, que é o ministro de Portos e Aeroportos, e me consultaram sobre federalizar, passar o aeroporto para a União. E eu concordei, porque é federal, porque a Infraero, que é a grande empresa federal de aeroportos, ela concessionou Congonhas, Cumbica, Viracopos. Então, ela agora vai reformar o aeroporto de Guarujá, que é uma base aérea pequena, estrangulada. De um lado tem a Serra do Mar, do outro lado tem o mar. Então, o vento é do mar para a terra. E agora, para você vir contra o vento, que é como o avião deve proceder, ele tem a Serra do Mar. Então é complicadíssimo Guarujá, né? Mas eles vão dar uma arrumada lá. E agora, então, aqui vai ser o grande aeroporto federal no estado de São Paulo. Então ele vai muito além do turismo de Olímpia. Ele vai ser 2.500 metros, já é para grandes cargueiros. Sabe, grandes cargueiros para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. É isso que a Infraero vai fazer. E quando começam as obras, prefeito, de fato, de implantação? Então, o projeto está pronto. O edital está pronto, o próximo passo a Infraero vai fazer a licitação, que vai ser o ano que vem, para construção. Aí deve ser 2 anos de construção. Irreversível o projeto? É irreversível, sendo federal. O problema federal é um problema de recurso, mas esse negócio de emenda foi pior ainda, então já ficou provado. Sabe, emenda, tem um contingenciamento no Tesouro Nacional, acabou a emenda. Hoje é muito mais seguro no Infraero do que... porque o governo federal sempre está fazendo aeroportos. Sim. Eles têm 20 projetos de aeroportos simultâneos no Brasil hoje. Eles, Infraero, me afirmam que é o projeto que eles veem mais viabilidade econômica, é o de Olímpia. O senhor acertando mais uma vez, porque a gente está conversando nos bastidores, o time do Mirassol acabou de subir para a Série A. Até escrevi sobre isso, que toda a região vai se beneficiar economicamente e esportivamente também, né? E as torcidas vão ver muita gente acompanhar os jogos semanalmente. E temos torcidas grandes, que o cara é apaixonado e ele vai onde o time está. Tá. E aí não só Rio Preto, você acha que o Olímpia também vai se beneficiar desse calor, dessa torcida que vai vir? Porque se o cara vem e traz os filhos e a mulher, eu vou pro jogo. Vocês ficam aí no clube Olímpia. Eu acho que sim. Como é que o senhor está projetando isso? O senhor tinha pensado nisso? Primeiro, cumprimentar o Dr. Edson, nosso prefeito de Mirassol. Um abraço, Dr. presidente do nosso glorioso estrela, hein? Mirassol. O Edson, o futebol uma figura fácil, né? Então, mas é profissionalismo, né? Profissionalizou, fez sério, você vê que é o caminho, né? E Olímpia tem essa hotelaria gigante, né? Aqui Rio Preto deve estar com 4 mil leitos, coisa assim. Lá está com 35 mil. Eu vou, assim, deve
sim acolher muita gente que vem para cá para esses jogos, né? Principalmente vem com família, já fica 3, 4 dias, né? Usa os parques, né? Porque aqui em Rio Preto a pessoa vem para ir em shopping, o cara que mora no Rio de Janeiro ou em outra cidade já está cansado de ir em shopping. Minas Gerais. Tem grande chance de ir para a Olímpia. Eu vou te dar um exemplo. Durante a festa de Peão de Barretos, esse ano, 180 mil pessoas que vieram na festa de Peão de Barretos ficaram hospedadas em Olímpia durante os 10 dias da festa de Peão. 180 mil pessoas. Então, você imagina... O que isso representa economicamente para... Então, a gente estimou em cerca de 30 milhões de reais. Nossa, que eles deixaram na cidade em hotelaria, parque, restaurante, museu, uma estimativa dessa, de 30 milhões de reais em uma semana de quem veio para a festa de Barretos. Não deu tempo de ainda, lógico, de fazer, o Mirassol acabou de subir, infelizmente, o pessoal não deu também para o Novo Horizontino, também Novo Horizonte, que seria maior ainda, né, prefeito? De estimar o quanto que representa isso para a região de Rio Preto, né? Mirassol, obviamente, vai ganhar muito com a questão. Rio Preto também. Os holofotes, né? A mídia nacional. Sim. Vai colocar Rio Preto, a região metropolitana de Rio Preto, através do time de Mirassol. Quer dizer, não adianta. Não Rio dá para Preto medir quanto que ainda, maior, quanto que vai, esse mercado vai movimentar. Só na prática, ano que vem. Deve ser feito alguns estudos, né? Para ver o impacto possível. disso. Se Olímpia, em uma semana, foram 30 milhões. O pessoal de Barretos. De Barretos, imagina um campeonato. Semanalmente, o anual, né? De abril, campeonato abril, aqui, né? Abril a dezembro, quase. São 35 rodadas, uma coisa assim, que Sim. tem aí uns 17 jogos, 20 jogos. 19 jogos. 19, com mando aqui. Nós tiver 19 primeiro jogos. turno e até o segundo turno, né? Então, você pode seguramente pensar aí, 19, uns 60 milhões Olha só, a 100 milhões, vai ficar aqui na região, né, fruto disso. Você acha que atrai novos investimentos, inclusive empresas, empresários que possam conhecer a região? Pode ser um atrativo realmente? Não sei se é um atrativo... não, eu acho que vai atrair as atenções. O que é Mirassol? Serviço, prestação de serviço. O que é Rio Preto? Não, é o Norte Paulista, cidade assim, assado, vai chamar a atenção. O aeroporto não, o aeroporto é estruturante. Porque aí, por exemplo, Maririo. Esse pessoal do Rio de Janeiro vem comprar para a região. Maririo é o maior importador da nossa região. De repente, pode começar a ter aeronave daqui para o Chile, sabe, que leva, que busca passageiros do Chile para passar a semana aqui em Olímpia, depois vai para o Rio de Janeiro, para a Bahia, né? E pode, no porão, estar trazendo o salmão, o fruto do mar. Isso com o aeroporto de Olímpia. O aeroporto é estruturante, ainda mais com a pista de 2.500 metros, que são os grandes cargueiros, né? O aeroporto, sim, é um diferencial para a região. O Olímpia é para o turismo. O Olímpia não tem gente, sabe, para novas indústrias, não tem gente suficiente para o turismo, sabe? É Rio Preto que tem, e Rio Preto eu considero hoje que já emendou com Mirassol, Cedral, Guapiaçu, né, Badibacite. Hoje não são os 500 mil habitantes de Rio Preto, né? Hoje é 700 mil habitantes, né? Sim. E aí o aeroporto, aí vai ter empresa, vai ter competitividade logística para as empresas olharem com cuidado a região de Rio Preto, com atenção. A região metropolitana é formada por 37 municípios, 36 municípios, se não estiver enganado. Funciona na prática? O senhor acha que ou não? O senhor é vice-presidente, né? Sou até terminar meu mandato. O Edinho, o prefeito Edinho Araújo, é o presidente. O senhor acha que na prática já faz diferença na vida do cidadão? Não faz não. Ainda não. Quer dizer, criou-se na lei, mas na prática não operacionalizou, não criou-se os instrumentos operacionais que trazem resultados objetivos, né, para a vida do cidadão. Não saiu do discurso. No plano dos dados, diagnósticos, estudos, né? Mas a gente precisa avançar na aplicabilidade da região metropolitana enquanto planejamento do sistema viário. Não ficar Rio Preto e a região metropolitana
metropolitana pendurada na BR e na Washington Luiz, virar avenidas, né? Nós temos que pensar num viário amplo ligando Rio Preto, né, às outras cidades. A terceira faixa é fundamental sair. A terceira é fundamental, mas não resolve. Se você... Mesmo porque os jogos vão vir, nós estamos falando do time do Mirassol. Olha a quantidade de veículos que vão deslocar para dia de jogo de time grande. Um Flamengo, por exemplo. O quanto a pessoa que vai reunir... Nós estamos falando de torcedor de fora, mas nós não podemos esquecer, o senhor que mencionou nisso antes da gente entrar, dos torcedores da região de Rio Preto que vão vir também para a região. O congestionamento que pode se transformar tem congestionamento todo dia. Então, irmão, hoje tem Badibacite, Mirassol e Cedral, já tem. E só piora, né? Porque nos próximos 30 anos a ideia é que vai dobrar a população da região e vai dobrar o poder aquisitivo. Os estudos que foram feitos para a região metropolitana, hoje o poder aquisitivo é de R$40 mil per capita ano, vai para 80 mil. O que significa isso? Vai ter mais dinheiro para comprar carro, para andar mais, para mais lazer, para tudo, né? Para mais comer, para comprar mais coisas, né? Então o potencial é gigantesco, econômico, e vai dobrar a população em 30 anos, né? Então nós estamos falando em 700 mil, então vai para 1,5 milhão. Aí você tem que pensar no sistema viário, não ficar pendurado nas rodovias. O senhor já falou isso, sempre o senhor tem isso na ponta da língua, o senhor tem formatado na cabeça. Porque é só parar e pensar. Sim. O problema da água, que vamos trazer do Rio Grande. O senhor defende, porque é uma polêmica. Tem que trazer, não pode endividar. Aí eu concordo. O coronel Fábio, prefeito eleito, um abraço para o coronel também, acompanhando a gente, ele se posicionou contra. Eles não querem... Eu concordo com a posição dele. Eu acompanho a imprensa de Rio Preto, precisa, mas eu acho que é um projeto metropolitano. Eu acho que ele deveria trazer água, sabe? Compra água bruta, que a gente fala assim, antes do tratamento, entrega em Mirassol, entrega em Nova Granada, vai entregando, sabe? E vende água bruta. Mas esse trabalho concessiona para a iniciativa privada, sabe? Você põe lá, olha, eu estou comprando a água bruta, entrega na ETA, na Estação de Tratamento de Água, do SEMAI. Não, o SEMAI não precisa ele fazer. Hoje o Brasil é assim, sabe? As rodovias são assim, a telefonia é assim, a água é possível que seja assim. Então não precisa privatizar, concessionar o SEMAI. Compra água, a Sabesp compra água de arranjos assim, por exemplo, do Vale do Ribeira, entrega água nas estações de tratamento na Grande São Paulo, vai buscar lá no Vale do Ribeira, né, e traz para a Grande São Paulo. É a mesma coisa, compra. A iniciativa privada vai pegar o dinheiro do BNDES, vai se endividar, seja o que for, e vai fazer para receber em 30 anos na conta de água. E aí faz-se um edital, a conta de água é essa, o que dá para pagar é esse pedaço, e ponto. Como é normal, coloca um pouco de dinheiro do SEMAI, mas ao invés de colocar 300 milhões, 400 ou não, no caso é 1 bilhão, 600 emprestado e 449 emprestado. E mais o resto, 350 vai pôr do SEMAI. Não, divide isso para metade. Mas o contrato foi assinado pelo prefeito. Você acha que é reversível isso? Foi liberado o recurso já, o contrato foi assinado. Não, mas é uma multa de 6 milhões, pô. Paga a multa que fica mais barato. Essa concessionária vai fazer 100 milhões mais barato essa brincadeira aí. Eu tenho certeza que ele não adianta. A iniciativa privada é diferente, sabe? Vai sair muito mais barato, que quem vai pagar essa conta é quem usa a água de Rio Preto. E os juros não são baratos. Eu não sei especificamente esse contrato, mas peguei... como fazer o prefeito para reverter uma decisão do... Pode reverter, se ele quiser, e parece que o coronel quer, coronel Fábio, reverte, pô. Ele procura a Caixa Econômica Federal, olha, 1, 2, 3, Rio Preto, olha, Rio Preto, eu tive essa experiência lá em Olímpia, lá eu tenho um fundo de previdência lá dos funcionários, deve ter os seus 150 milhões aplicado na Caixa. Eu fui lá, é o seguinte, ou a gente faz um acerto, ou eu tiro os 150 milhões da Caixa Econômica Federal, ponho em outro banco.
Você tem instrumentos de negociação? Não, mas que negócio é esse, sabe? Eu acho, se o prefeito quiser, ele reverte, e se tiver que pagar multa, eu acho que é coisa de 1%, um negócio assim, fica mais barato pagar do que insistir. Porque eu entendo, Rodrigo, que compromete a capacidade de endividamento também do Tesouro Municipal. É melhor guardar a capacidade de endividamento para outras coisas que precisa captar. Para você fazer uma melhoria no viário da cidade, num corredor de ônibus, na saúde, sabe, na iluminação da cidade. Rio Preto, a iluminação é precária ainda, né? Não fizeram LED aqui até hoje, né? Então, lá em Olímpia hoje é 100% LED. Né? Já fez lá? Já fiz, 100% LED, né? Então, estou dizendo, aí, às vezes você precisa pegar dinheiro para essas coisas. No caso de LED, está até fazer para iniciativa privada também. Até melhor já faz, já empurra isso para não usar dinheiro público, né? Mas eu acho, guarda a capacidade de endividamento para coisas que são necessariamente pública, sabe? A saúde, educação, assistência social, segurança, né? E a iniciativa privada podendo fazer, deixa ela fazer. E não precisa privatizar o SEMAI. Faz uma PPP, olha, eu vou comprar água bruta na ETA do SEMAI, ponto. E vou pagar isso pela água. E faz. Mas a privatização do SEMAI, por enquanto, não está na mesa, viu, prefeito? Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. O SEMAI é um exemplo. Não, deixar claro isso. Você falou, o SEMAI anda bem. O SEMAI sim, você foi uma autarquia. Como o serviço de água lá em Olímpia também era lucrativo. Né? Lá o senhor privatizou. Lá eu concessionei para a Sabesp, né? Mas quem fixa a tarifa é a prefeitura. O que interessa para o cidadão é a água na casa dele, não pode ter racionamento, coletar o esgoto e tratar, e tarifa aceitável. Não, tem que remunerar, mas não é cara, dá para pagar. É o que eu fiz lá, você faz uma licitação, é isso. Concessionei, garanto por os próximos 30 anos água e esgoto tratado, num preço que a população não é incomodada, acha justo, correto. O que interessa é a população ser atendida. Prefeito, qual que é o seu principal legado que o senhor deixa nesses 8 anos de lá em Olímpia? O que eu posso dizer? Eu acho que eu criei um referencial de qualidade de administração. Quer dizer, então, tolerância zero com corrupção, né? Muita eficiência econômica, né? E qualidade no atendimento dos serviços, né? Então, o acolhimento ao cidadão, o nosso funcionário, ele é orientado a acolher o cidadão, né? Esse é um lado. O outro lado é o lado que eu gosto mais de fazer, que é o empreendedorismo. Eu acho que eu arejei os horizontes de Olímpia, né? Eu acho que Olímpia deu um salto e pode ir longe, né, nesse caminho que a gente abriu, né? Eu acho que esse é um legado histórico. Tá? Muitas marcas foram agregando à cidade, né? Foram chegando e foram se estabelecendo também por conta da massa de turismo que o senhor tem lá, né? Também, você tem, a gente deve estar na faixa de 5,5 a 6 milhões de visitantes ano, né? Ano passado foi 5,5, esse ano a gente não tem, mas não deve crescer muito esse ano, pelos primeiros números deve ser igual ao ano passado, que o ano passado foi muito grande, foi pós-Covid e tal, mas esse ano já deu uma estabilizada, né? Mas é muita coisa, quer dizer, qualquer empreendimento que você vai fazer, Rodrigo, na faixa aí de 250 mil, 300 mil visitantes, viabiliza qualquer entretenimento, qualquer museu, qualquer coisa. Então, Olímpia hoje tem essa escala que viabiliza, né? E aí atrás vem alimentação, bebidas, né? Toda uma cadeia e gera muito emprego, né, prefeito? Muito emprego, e é o que não falta lá, né? E por isso que eu digo, cada um no seu quadrado. Quer dizer, Rio Preto é a capital da região, que é serviços, educação, saúde, né? Aqui tem a parte cultural muito forte, comercial, né? Você vê os shoppings, tudo é aqui. Lá são os parques, né? E isso eu acho que há uma complementação, né, que eu acho que Olímpia faz para a região metropolitana. Né? Sim. Prefeito, o senhor não conseguiu fazer seu sucessor
na eleição de outubro, né? Como é que está sendo feita? Está sendo feita a transição com o futuro prefeito eleito, Geninho Zuliani, e como é que é a relação do senhor com o Geninho atualmente? Rodrigo, é o seguinte, eu me senti na obrigação de lançar um nome, sabe? Não era para ser contra, para derrotar o Geninho. Eu governei com outro grupo, que é o grupo que me apoiou, que não é o grupo do Geninho. E eu tinha obrigação de apresentar um nome, porque as pessoas trabalharam comigo. Então, apresentei um nome, foi bem, né? Mas transferência de voto é difícil, mas foi bem, teve 31%, 31,5%, o Geninho teve 51%, uma coisa assim, né? O Geninho era muito conhecido e tal. Bom, deputado federal da região. Quando ele foi deputado federal, a gente teve entendimento, olha, a gente pensa diferente, mas pela cidade, vamos estar juntos, né? Então, trabalhamos juntos, ele me ajudou e eu ajudei ele. Eu acho que eu ajudei a recompor a imagem dele, sabe? Eu tudo que era negativo, eu falei, não, ele é deputado federal, ele está ajudando, é positivo. Então, foi assim. Tem as emendas parlamentares, né? Como interlocutor no Estado, em Brasília, como deputado é bom, né? Então, foi essa relação. Projeto, ele foi o relator do marco do saneamento. O marco do saneamento, né? Tem uma contribuição, né? Que mais essas coisas? Alguém faz lá e você assina. Não, você não tem que entender. Eu sou pós-graduado em saneamento, eu entendo de saneamento, sabe? Eu estudei na Politécnica e fui fazer mestrado lá de saneamento. Aí você não precisa entender para relatar, sabe? Mas ele teve um mérito de ser indicado relator. Porque é uma briga de foice em Brasília. Ele foi prestigiado igual o Luiz Carlos Mota, Brasil. Igual o Luiz Carlos Mota, era que foi o relator, sinal de prestígio, do orçamento, né? De prestígio no partido, né? Independente do conhecimento e tal. Que o relator, ele agrega o conhecimento de todo mundo, inclusive da sociedade civil. Sim. E alguém monta assessoria, ele assina embaixo, né? Mas ele foi indicado e teve o mérito de ser indicado e de chegar e aprovar o projeto. É difícil chegar claro que tem os méritos, né? Mas agora é o seguinte, ele foi eleito, acabou a eleição, eleição para mim não é profissão, e eu no outro dia cumprimentei ele, me pus à disposição, reuni a equipe, os meus secretários, falei, olha, toda a transparência e toda a cooperação. O importante é a cidade ter a melhor administração possível, torço por ele, que eu torço pela cidade, eu tenho que torcer por ele, né? Então, tem toda a colaboração, toda a transparência, vou deixar a prefeitura na mão dele voando, sabe? Vai deixar dinheiro em caixa, prefeito? Vou dar muito dinheiro em caixa. Você tem uma previsão de quanto, mais ou menos? Olha, para vocês terem uma ideia, o orçamento de Olímpia é 400 milhões. Eu vou deixar uns 140 milhões em caixa. Nossa! Vou deixar uns 140. Porque veio muito dinheiro da concessão e eu não consegui gastar, não deu tempo também. Qual a concessão? A concessão da água. Para a Sabesp, né? Então, aí não tem problema. Gastar por gastar não tem sentido. Ele tem 100 milhões dessa ordem que vai ficar para ele investir. E tem já projetos? Já tem projetos em Eu já empenhei e licitei algo da ordem de 50 milhões. E tem 50 milhões que tem projetos, né, mas ainda não estão contratados. Né, mais ou menos meia-meia. Metade está em andamento. Deveria ser, né, prefeito? A continuidade administrativa. Né? E outra, tem mais uns 100 milhões que ele pode captar, que eu vou deixar encaminhada. É por conta dele. É uma série de imóveis. Uma série de imóveis que estão à venda lá, da ordem de 60 milhões, que é só agora ele colocar à venda, tá bem adiantadas. Coisas que não servem para a prefeitura e pode vender imóveis, né? E eu acho que
a securitização da dívida ativa, né? A dívida ativa, para quem não conhece, é aquilo que tem de receita da prefeitura de tributos, de taxas que não foram pagos, né? Tem uma nova lei que você pode securitizar, você pode vender isso para alguém cobrar. Então eles pagam com deságio. É o que fazia muito com o precatório. O pessoal quer pegar as empresas, isso, quer você comprar vende o precatório. Então a prefeitura agora pode fazer isso. Deve dar mais uns 30, 40 milhões. Então ele tem 100 milhões no caixa e tem mais 60 com uns 30, mais 100 que ele pode pegar. Ele tem, assim, seguramente, se ele trabalhar bem, fora os recursos de todo ano, que é da ordem para investir, da ordem de 20 a 25 milhões, né? Em 4 anos, mais 100 milhões. Então ele pode ter até 300 milhões para investir nos próximos 4 anos. É muito para uma cidade como Olímpia. Sim. Ele pode fazer um prefeito bom mandato. eleito aqui de Rio Preto, Coronel Fábio, reclamando que tem 1%. É ridículo. 3 30 bilhões. 30 milhões de reais. A Olímpia tem 100 em caixa, né? Eu acho que tem 100 que ele pode pegar, porque não tem dívida também, é ridícula a dívida de Olímpia, né? Então, a parte de precatório, de previdência, esse é um problema também. Aqui em Rio Preto tem um déficit da previdência gigantesco. Lá... 1,5 bilhão. Pois é. O último balanço oficial que eu recebi foi publicado, de julho, tem superávit na Previdência de Olímpia. Eu exagerei, eu acho que na reforma da Previdência... Prefeito, mas essa é uma discussão das previdências municipais, que quando a Rio Preto Prev foi criada no começo dos anos 2000, ela já tinha um passivo. Ela começou daqui para frente. E ela não teria como cobrir um rombo histórico. Não é uma falta de entendimento nessa... Não, quando criou, se estabeleceu uma regra. A prefeitura teria que fazer um aporte. Mas os aportes são feitos, mas nunca... são difíceis, um aporte para constituir o patrimônio. E depois... todo mês tem que aportar. É que os prefeitos param de pagar. Sim. O buraco vem daí. Esse é uma coisa. A fonte de renda... E agora são muito imóveis, né? Estão se colocando muito imóveis para... Sabe? É um passivo ali, um passivo que tem ali... Lá em Olímpia é zero de imóvel, é dinheiro mesmo, é recurso, faz aporte, ponta. Então tem um aporte que falta ainda assim, durante 20 anos vem sendo pago, que é uma coisa. A outra é o recolhimento patronal. Sabe, que assim, então o funcionário recolhe, era 11%, com a reforma foi para 14%. Sim. Lá em Olímpia, sobre o funcionário, a prefeitura recolhe 22%. Então você tem a folha e mais 22% para esse fundo. Porém, na reforma que eu fiz, tem as aposentadorias especiais. Professores, por exemplo, que é metade da folha. E a aposentadoria especial aposenta mais cedo, aí o rombo é maior. Então, a Prefeitura de Olímpia, eu recolho 28% sobre a folha de pagamento. 22% para o normal, 28% para o especial. Com isso que gera um caixa. É aí que... E não tem terreno, não tem prédio, não tem nada. É caixa mesmo. Agora, se chega um mês, a Prefeitura está apertada, para de pagar, aí o buraco vai aumentando. Prefeito, eu achei interessante, nós estamos na semana de Black Friday. E o senhor fez uma medida lá de gestão. O senhor antecipou o 13º para o pessoal injetar esse dinheiro na economia da cidade. Eu faço bastante isso. Vai vencer o dia 30, eu pago sempre dia 30 o salário. Vai vencer segunda-feira, eu pago na sexta. Eu sei que vai ajudar o comércio. Essas coisas, às vezes, o comércio nem dá valor, que nem enxerga, mas eu enxergo. Eu faço isso. É uma medida que parece pequena, mas ajuda. Você injeta aí 10 milhões na mão, é pequena a folha lá. 10 milhões são 2 mil funcionários, um pouco menos, né? E eu injeto. Faz o dinheiro circular no Black Friday lá para E a folha nossa é 30% da receita, 29,5% para ser mais preciso, é um pouco. A prefeitura tem que ser, no máximo, 35% da receita líquida para a folha de pagamento, senão compromete. Sabe, não pode. Eu consegui agora, baixou até para 29,5%, 30%, né? Está abaixo de 30% um pouquinho. Sim. Mas até 35% vai. Né? E eu faço esse tipo de coisa. Aí você está ajudando o comércio. Sabe, só essa coisa, na Covid, por exemplo, o Dória inventou naquele modelo dele
que só podia funcionar o drive-thru. Aí eu falei, tá bom, drive-thru, quero ver aquela sapataria que está lá no centro, faz 30 anos, como é que eu faço o drive-thru? Drive-thru você vai fazer no McDonald's, na pizzaria. Aí eu inventei o drive-thru para o comércio. Eu falei, não, é o seguinte, fecha as portas, fica uma porta aberta com um balcão na porta. Atende na calçada, faz fila um de cada vez. Eu inventei um drive-thru para poder atender o comércio. Então são medidas simples que você ajuda. E assim é, por exemplo, o 13º. Você antecipa, as pessoas vão gastar, é Black Friday, né? Sim, o pessoal guarda o dinheiro para gastar, essa é uma possibilidade. Até já pro o Natal, servidor né? até falou, o prefeito garantiu meu eu pago metade no aniversário das pessoas e dos funcionários públicos. E metade eu pago agora. Não é que essa metade que eu estou pagando. Mas durante o ano eu provisiono. Todos os meses deposita numa conta específica bancária, né, 1/12 da metade do 13º. Chega agora, o dinheiro está lá, está em cá, para não ter susto. Sim. Sabe? São as manobras que você tem que fazer. O senhor hoje é uma liderança política regional. É procurado muito pelos prefeitos eleitos, que estão chegando agora nas gestões novas, uma espécie de uma consultoria assim, política e orçamentária. O senhor faz com alguém já procurou o senhor, pedir conselhos, porque é difícil ser prefeito também, não é fácil não, né? É fácil. Ô Rodrigo, é o seguinte, eu fui bem treinado, bem formado para isso. Deus me permitiu ter funções, cargos relevantes, grandes, né, no governo do estado, empresas grandes, então eu aprendi. Agora eu aprendi a gerenciar uma prefeitura. Mas assim, mais dicas, opiniões na administração do que na política. Na política eu não sou um craque nisso. Craque é o Edinho, o Valdomiro. Ninguém é prefeito há 8 anos de Olímpia. Eu sou militante político, né, desde sempre, né, desde a faculdade que eu vim militando no MDB, né, hoje eu estou no PSD, né, mas não sou um craque como eles na política, que costura e tal, mas aprendi muito na administração e às vezes eu dou minha opinião para os prefeitos, quem quiser ouvir minha opinião, não sou consultor não. Pessoal, não sei se a palavra é consultor, mas uma voz, né, que tem uma experiência. Nós temos prefeitos novos, são bem intencionadas as pessoas, né? Tem alguns que é uma missão, né, prefeito? Ser prefeito de uma cidade. É uma espécie de sacerdócio. Lógico, quem leva a sério é um sacerdócio. Com as redes sociais, hein, prefeito? Eu recomendo, em linhas gerais, o primeiro ano é fechar a torneira e arrumar a casa. Mesmo porque seu orçamento não é seu. Começa por aí, a situação, né? É normal não ter dinheiro em caixa. Eu cruzei com o Carlão Pignatari, né, um deputado aqui de Votuporã, que eu tenho amizade. Ele me perguntou como é que estava o caixa da prefeitura. Falou, Fernando, é um dos únicos, hein? Tá todo mundo sem dinheiro por aí. Que bom, Carlão, né? Mas, o que eu recomendo? 2 coisas, eu acho que o resto fazer o quê? Depois ele vai ver. É a zeladoria da cidade e a saúde. Saúde não pode descuidar. Não, atenção na saúde, é caro, é difícil, mas não adianta. Saúde, a educação anda sozinha, tem recursos carimbados, 25%, não precisa se preocupar, grandes preocupações. Saúde e zeladoria, cuida bem da cidade, varre, coleta o lixo, o asfalto, ou tapa o buraco, ou a iluminação pública, pinta as faixas direitinho, cuida da zeladoria. Praça, roça, a grama, sabe? Zeladoria e saúde, Rodrigo. O olho do cidadão. O cidadão vem e se sente satisfeito. Precisa, merece. O prefeito, atenção com a zeladoria e com a saúde. A saúde que é o mais difícil, mas tem que enfrentar. Sim. Quem que é a referência do senhor na política? E qual que é o político que o senhor milita? Que o senhor se coloca como... Nós temos a questão direita, esquerda, centro, o senhor se coloca... Eu militei e foi meu orientador político o Aloysio Nunes Ferreira. Era o Aloysio, né? Aí o Aloysio pendurou a chuteira, né? Aí
eu me aproximei muito Ele pendura chuteira, mas não está em Bruxelas. Está em Bruxelas, mas na política ele, assim, pendurou a chuteira. Embaixador do Brasil. Mas na Bélgica. Ele não está militando aqui, né? Aí... Será, prefeito? O senhor conhece ele? Não está, não. Eu acho que a fase da vida dele nem no telefone, Não, se pedir opinião, eu sempre, né, de vez em quando, né, agora mais distante, mas ministro, sempre, né? Saudade. Tem uma experiência, né? Recorri muito ao Aloysio, sempre me ajudou muito, sempre me orientou. E depois o Kassab. Hoje é o Kassab. Gilberto Kassab. Pessoal, o Gilberto Kassab hoje, o prefeito citou, é o secretário estadual de governo em relações institucionais do governo Tarcísio. E é o presidente do PSD, que é o presidente partido, nacional. Que eu fui eleito, né? E eu estudei, eu fiz engenharia civil na Politécnica junto com o Kassab. O Kassab é 2 anos mais novo que eu na profissão também, se formou, era calouro, né? E depois eu fui deputado estadual com ele. Então eu tenho amizade com ele antes do partido existir. Sabe, eu era na época do PSDB e ele era do DEM, sabe, e a gente fez muita coisa juntos lá na Assembleia. Na época tinha o Vaz de Lima lá, o Marcelo Gonçalves, o Dallapria, o Silvio Martini. Eu fui deputado com esse pessoal, né, aqui de Rio Preto, né? O Aloysio já era federal e o Kassab era estadual. Então, hoje, aí eu sou linkado ao Kassab, eu estou no PSD, mas essa amizade vem antes do partido, né? Mas hoje eu sigo a orientação dele, né? Minhas relações. O senhor acha, dos últimos no noticiário que saiu, a situação do Bolsonaro está complicada, na opinião do senhor? Bolsonaro? O senhor é bolsonarista ou não? Não, não sou. Não sou. Eu sou de centro, né? Não sou petista, não sou bolsonarista. Igual eu. O pessoal fala, você é bolsonarista, você é petista. Eu sou jornalista, é um altruísta. Eu sou do PSD, sou um típico Kassab, típico PSD. Kassab ajudou a eleger o Lula lá no Brasil. Depende do projeto político, Tarcísio. A gente pode estar com o Bolsonaro, eu não vejo problema, tá? Depende ou pode estar com o Lula, depende do que ele apresentar. Agora... Mas vale tudo na política, prefeito? Não vale. Não, a democracia é intocável. Eu acho que a democracia não tem que se fazer concessão. Sabe? Eu não imagino concessão com relação ao Estado Democrático de Direito. Aí então, por isso que assusta o noticiário ultimamente a questão de possível golpe, né? Quanto que a geração do senhor que... Então, mas aí, Rodrigo, olha... Eu também não vou acusar o Bolsonaro. Sim, nunca pessoas, né? É a situação. Vamos ver o que o judiciário vai falar, porque você tem aloprado em todo lugar também, né? As Forças Armadas desse tamanho, a pessoa que é formada lá dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o cara acha que o mundo se encerra naquilo, né? E ele vive dentro de 4 paredes, né? O mundo aqui fora é diferente, pô. E ele que respeite o mundo aqui fora, pô. E ele está lá para zelar pela Constituição e não alimentar questionamento da Constituição. O Bolsonaro tem dito que ele, em momento algum, pensou em infringir qualquer regramento constitucional, né? Agora, vamos ver o que vem pela frente. Agora, é que ele está cassado. Não é difícil. Inelegível, né? Está inelegível, né? Não é cassado. Está inelegível. Então, vem alguém representando a corrente dele, de pensamento, como vem alguém, ou o Lula, ou alguém ligado ao Lula. Deve ser o Lula, né? Mas vamos ver o projeto que eles apresentam, né? E aí, para mim, assim, o Kassab é um sábio nesse aspecto, sabe? Ele na época, ele achou que o PSD rachou. Uma parte quis ficar com o Bolsonaro, uma parte com o Lula. E ele, como presidente, soltou o partido, né? Agora... Nessa ele conseguiu eleger o Lula, assim, entre aspas. Em Brasília ele elegeu o governador Tarcísio aqui em São Paulo. Mas ele não elegeu o Lula. O partido metade ficou igual o PL. Sim. Metade do PL é Bolsonaro, metade é Valdemar.
sabe? As coisas não são absolutas assim, sabe? Tem os grupos, né? Os grupos. Tem uns partidos grandes, é rachado. O PT, que é o PT, é rachado. E que é bom, é salutar, né, prefeito? É salutar, né? Eu acho. Tem que respeitar as diferenças, né? Mas o importante, eu acho, que a gente conquistou uma Constituição, um regramento que vale para todo mundo, tem que aceitar, seja qual for o resultado. Sim. Sabe? É isso que nós temos que enfrentar, Rodrigo. Prefeito, em 2026, o senhor é candidato? Terá o nome do Fernando Cunha na urna para deputado estadual, federal? O que o senhor está imaginando? É possível, Rodrigo, é possível, porque eu vou continuar militando. Eu já fui deputado estadual, resolvi parar, não gostei muito, prefiro ser executivo, já fui prefeito, aprendi mais. Agora aqui é o seguinte, eu estou no PSD, o PSD vai ter uma chapa. E aqui na região, quem manda é o doutor Eleusis. O Eleusis é o nosso secretário estadual de saúde. O Eleusis é o nosso comandante, né? Então eu vou ouvir o Kassab e o Eleusis. Se o senhor ouvir, vai ter o pedido. Não se fala não, o Kassab me apoia, me estimula, quer que eu saia. Já falou, já. Mas eu preciso, já falou. O Kassab quer que eu saia. Mas eu preciso ouvir o doutor Eleusis. Porque o Eleusis, a fila, tem fila, né? E o Eleusis está na frente, né? O senhor fala para a questão de legenda. Se é federal, se é estadual. Sim. Eu sei, o Eleusis ninguém é candidato de si mesmo, né? Não pode. Tem que nascer a candidatura, né? Sim. Mesmo porque, igual você falou, tem o Carlão Pignata lá de Votuporanga. Carlão, aqui tem um toda monte. Uma composição, né? Aqui tem um monte, estadual tem um monte, né? Mas ali na região mesmo de Olímpia mesmo não tem ninguém da cidade de Eugeninho agora. Aqui que tem bastante. Sim. E essa turma vai fazer campanha lá, prefeito? Por isso tem que ter um nome lá. Sempre fizeram, mas daqui você vai ter o Itamar de novo, o Valdomiro, que é amigo meu. O Edinho, você tem o Campete, Coronel Helena, você tem um monte. E deve ter alguns vereadores que podem querer sair também, né? Então, e o Edinho, você acha que ele vai ser candidato? Tem o Rilo, tem uns 5 ou 6 fortes aqui. E o Edinho é federal. Você acha federal? Aí você tem o Mota e o Edinho, com certeza federais aqui. A história do Paulo o Eleusis a decidir. Eu acho, ou ele é federal, ou ele é vice, ou senador, ou federal. Estadual ele não vai ser. E o Bilinski, que também pode vir para Rio Preto? É o que está falando, né? Que vem para cá. Mas é paraquedista, né? Não sei. É assim. O bolsonarismo adotou ele, vai embora. O Campete adotou, vai embora, né? Mas às vezes adota outro, né? Porque trabalho mesmo efetivo, sabe, tem que fazer. Tem que construir, tem que ter uma bandeira, uma luta, uma construção, uma contribuição, que não é candidato de si mesmo, né? Ele se elegeu, que o bolsonarismo pôs ele lá, tal. Aqui ele tem que construir essa ponte. Eu não sei o quanto o bolsonarismo puro sangue de Rio Preto vai adotar ele, né? A eleição do Coronel Fábio surpreendeu o senhor? Pela experiência política que tem? Eu nunca achei o Itamar viável eleitoralmente. Nunca acreditei na candidatura dele. Sabe? Por que, prefeito? Porque, assim, eu acho que eu tenho muita janela da política. Eu comecei com Montoro. Nossa, eu comecei na redemocratização. Eu era recém-formado e fui trabalhar com o professor Goldenberg para fazer o programa de governo na área de energia do Montoro. Depois eu virei o coordenador. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha Não que eu quero saber a idade do senhor, mas... eu tinha 24 anos de idade. Olha. Então, hoje eu estou com 68. Mas eu com 24 anos eu estava fazendo programa de governo para o Montoro, com o professor Goldenberg. Um pouquinho, 2 anos depois, eu já devia ter 26, porque eu fazia mestrado e ele era meu professor lá na USP. E aí, eu era militante. Eu fui numa época difícil aí. Mas é aí que me trouxe a minha formação política. Eu nunca tive um alinhamento ideológico, sabe, que foram as correntes que foram formar o PT e tal. Por isso que eu fiquei no MDB, e depois fui para o PSDB, que era a questão do Estado
de direito, né, da democracia, isso aí eu... Por isso que qualquer tipo de radicalismo é ruim, né? Eu não o fanatismo gosto, quase, né? Por isso que eu acho que eu sou ponderado, porque eu fui treinado, eu vivi, fui formado para respeitar o direito do outro. Sabe? O senhor resumiu tudo. É isso que eu fui... Bom senso. Eu fui formar. Aí você tem que ter bom senso, sabe? Se você vai para a vida pública, você tem que privilegiar a coisa pública e não a sua. Teus interesses pessoais, dos amigos, ficam no segundo plano. Primeiro é o interesse público. Aí é formação que você vai tendo, né? Agora... o PSD me deixa muita vontade para trabalhar isso. O Aloysio era um pouco isso. O Aloysio foi esquerda, né, lá atrás, depois ele foi indo para a direita e virou centro. Né? O Aloysio era, eu acho, centro-esquerda. Uma das referências da política local, né? É a centro-esquerda. Né? O Kassab já é mais centro. Eu entendi, porque o Aloysio nunca, um nome de peso, nunca se cogitou para a prefeitura de Rio Preto, né? Nunca, mas eu acho que ele furou a fila. Então Ele foi vice-governador. Sim, justamente. Né? Vice, depois ele foi senador. Nós não citamos o Rodrigo Garcia também nessa lista. O Rodrigo furou a fila então, também. Nós também não, furou a fila. Que também está adormecido, falou que não quer saber mais de política, segundo algumas fontes. O Rodrigo, assim, é que às vezes a gente vive num mundo que o máximo que a gente tem é ser prefeito. Mas tem um mundo lá fora que às vezes tem outras oportunidades, sabe? Então tem que ter coragem, se você tiver coragem. Rio Preto, o máximo é ser prefeito de Rio Preto. Mas na hora que você passou o trevo de Rio Preto, você pode ser senador, você pode ser governador, vice, né? Sim. Então, sabe, tudo é muito relativo, né? Aqui o máximo é ser prefeito, tá bom. Né? Lá fora já não é mais, sabe? Lá fora o Rodrigo, por exemplo... Né, com quem eu me dou bem, inclusive, no Rodrigo, sabe, me trata bem, eu respeito ele, né? Vamos ver para onde ele vai agora, né? Sim. Ele deve o Tarcísio tem uma condição, está indo bem? Você acha que governador, a reeleição? Eu acho que ele vem para reeleição, ele não vem para presidente, não. Eu estou achando que ele vem para reeleição, ele vai se poupar para ser candidato a presidente lá na frente. Não enfrentar o Lula, né? Não enfrentar o Lula e respeitar a fila do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é que vai pôr a mão em cima de alguém, sabe? Se ele não puder, como parece. Né? Talvez o Flávio Bolsonaro ou outra pessoa, né? Mas eu acho que o governador, ele não vai dar um passo que o Bolsonaro possa, sabe, ficar chateado com ele. Eu acho que é o Bolsonaro que vai comandar e acho que o comando do Bolsonaro deve ser para garantir ele, né, e provavelmente o Eduardo vem para senador. Sim, isso. Né, aqui em São Paulo, né, Eduardo Bolsonaro. E aí talvez o Flávio saia para presidente junto com o pai, né? Sim, com o Bolsonaro, né? E o governador deve ir para a reeleição. Ele... Tem ajudado o senhor? O senhor tem alguma reclamação em relação ao governo do Estado? Não, assim, eu diria que ele vai ter 2 tempos. O primeiro tempo, foram esses 2 anos que eu peguei, foi para terminar as obras que o Rodrigo liberou. Eu acho que ele não tinha dinheiro para ir além disso. O segundo tempo, que é os próximos 2 anos, aí ele vai pôr a marca dele. Agora ele vai atender os prefeitos com as novas obras e tal. Né? Eu acho que aí... o senhor tinha falado da administração. Colocar o primeiro ano tem que arrumar em casa, depois... O outro governo teve muito dinheiro, sabe? Assim, a Covid, o Paulo Guedes e o Bolsonaro irrigaram os municípios, injetou dinheiro à vontade, município, estado, tanto é que o endividamento da União foi lá para cima, né? Mas, era ativar a economia, não deixar a coisa ir pro vinagre, né? Sim. E se o Bolsonaro não fosse tão teimoso, ele era imbatível na reeleição. É que ele
ele é teimoso, ele é essa cabeça dura, né? Então, o tanto de dinheiro que ele pôs para injetar na economia, ele fica brigando com vacina, com máscara, sabe? Pô, larga a mão. Ele é pouco político, eu acho, nesse sentido. Ele é um gênio de comunicação política, né? Mas ele pôs o vice um general. Se ele pusesse um vice lá do Nordeste, talvez fosse suficiente para ele ganhar a eleição. Foi 1,5 milhão de votos, 700 mil votos, pô, não, sabe, não, eu acho, já falei isso pro Rodrigo, falei, Rodrigo, você deu 500 mil votos pro Dória, que ganhou a eleição por causa desses 500 mil, porque ele foi, né, eu acho, às vezes 700 mil 750 mil, é fácil, por quê? Eu acho que, por exemplo, ele põe um general que não somou um voto para ele, já era tudo dele os votos. Então, a política tem isso, né? Ah, queira ou não queira, pô, arrisca num vice que vai trazer voto. É lá da Bahia, no azar, pô, para ganhar. Primeiro ganha a eleição, depois vê o que faz. Depois porque o vice, ele não tem cargo, né? Ele fica ali numa expectativa de mandato, né? Mandato. Então, se bem que no plano do Brasil, ser vice ultimamente... não, mas aí, o negócio do Michel Temer... A Dilma era Itamar, lá atrás, né? Mas tanto o Collor quanto a Dilma, eles que caíram, sabe? Porque eles são muito malucos, pô. Sabe? Olha, na época, eu era próximo do Quercia, assim, nessa área de energia, mas você conversa, né? E como eu tinha feito programa de energia, eu era diretor da CESP, ele era governador, mas ele ligava direto para mim para pedir as coisas, porque a CESP era muito grande, atendia o interior todo, né? Aí, uma vez, o Quercia me falou que no impeachment, acho que ele era ainda vice-governador do Montoro, no impeachment ele já era governador, ele já era governador, no impeachment do Collor. Ele falou assim, o Collor me pediu para ajudar ele a segurar o impeachment. Ele falou, só que agora é tarde, ele demorou para conversar. Entendeu? Então o Collor, ele ficou com aquela pose dele, aquele tupete, né? O Congresso é complicado, o Brasil é parlamentarista na prática, né? É um presidencialista parlamentarista, o Brasil tem essas coisas, né? E o Quercia me falou, ele demorou, agora é tarde, agora eu não vou, sabe, lá nos deputados segurar, agora não dá para segurar mais. Você faz um registro histórico. O Quercia me falou isso, não, agora não dá para segurar mais. Então ele... E quando o senhor ouviu isso? Eu ouvi isso, olha, isso aí o que pode ter sido, 88 por aí, uma coisa assim. 80. Não, 90, 89, o Collor foi 90? O Collor 90. Então foi 90, não lembro direito. É 90. Então tem 34 anos atrás, 35 anos, o Quercia me falou isso, falou, é tarde, agora é tarde. O senhor já tinha falado disso alguma vez? Não. Até tem gente que fala para eu escrever um livro de tanta história. O senhor tem que fazer. Eu vou ver se eu tenho tempo agora. Sabe porque a gente voltou? 8 presidentes e um juramento. Passou recentemente, eu assisti. E eu vi lá o Cabreira do lado do Collor. Como o Cabreira foi. Agora a Dilma não foi muito diferente. A Dilma é complicado, né? O gênio dela. Ela fez tanta malcriação, os caras resolveram caçar ela. Foi uma cassação política, arrumaram um pretexto, caça, se quiser. Mas ela tem todas as ferramentas para, sabe, como presidente, para administrar isso. E hoje está muito bem, ela com o banco do BRICS, né? Mas é demais. Aí o Lula pôs ela lá, né? Uma loucura, né? Ela representa uma corrente no PT, que eu acho que hoje, a impressão que eu tô, olha, é tudo análise que eu faço dessa vivência. Eu acho que o Lula e o PT, por sua vez, está por trás dele, está num momento de indecisão. O Lula... o Congresso sequestrou o investimento, então ele salva recursos para os programas sociais, é com isso que ele está se garantindo basicamente no Nordeste. O Haddad está defendendo, e uma corrente do PT, a linha que a economia tem que estar redonda, senão vai ficar difícil, e tem uma corrente do PT que fala não, o que segura é o social, sabe? Então o PT vai ter que decidir.
sabe? Essa semana está sendo decidido isso pelo PT. Sabe? O Lula está tentando fazer as duas coisas, não sei se consegue, porque para fazer o social do jeito que ele faz, vai comprometer a economia. Se comprometer a economia, aí você pode, nós estamos com pleno emprego e tal, né? Mas você pode ter inflação alta, como está tendo inflação de alimentos alta, sabe? Você pode ter baixo investimento está muito baixo, né, Rodrigo? Então, aí a economia fica andando de lado, está crescendo 3%, tá bom. Então pode ser que ele mantenha isso, a inflação nessa faixa aí dos 6%, de 6 a 10, né? Um crescimento na faixa de 2,5 a 3, né? E o país anda de lado na economia, né? E aí, ele com o social, ele se garante. Agora, o resultado eleitoral foi muito preocupante para ele, eu acho. Essas eleições, ele ganhou no Nordeste, perdeu no Sul, no Centro-Oeste e no Norte, e aqui no Sudeste ele emparelhou com o Bolsonaro. Mas se ele perder muito aqui no Sudeste, ele não compensa o que ele ganha no Nordeste. É um perigo. Eu acho que o PT, se quiser ficar no poder, tem que ganhar o Sudeste. Sim. Sabe? Senão a vaca vai pro brecha. Tá certo. Prefeito, o senhor viu o nosso podcast, andou bate-papo com o senhor super bacana. Essa questão, esse resgate histórico que o senhor faz é muito legal para os jovens, principalmente aqueles que não viveram uma época diferente na política, mais uma vez um registro histórico, né? Olha, eu agradeço demais a presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Vai ter uma festa muito grande, muito bacana, inclusive do Réveillon lá em Olímpia, tá tudo certo, né? Tá tudo preparado, é o Péricles que vai fazer. Eu adoro o Péricles, né? É gratuito, é 1 quilo de alimento, né? E festa garantida. Festa garantida, é lá no estacionamento do Termas, e eu pus à disposição do Geninho. Eu não vou na festa, é pro Geninho já iniciar o governo dele, cumprimentando a população no dia 1º com o Péricles no palco. Olha só, eu fiz isso, um gesto de grandeza. Acabou, poxa, eu vou lá. Sabe, não, eu assisto da plateia, eu fico lá, nem sei se vou lá, mas eu falei, para a equipe do Geninho, falei, olha, o Réveillon está à disposição de vocês, eu não vou subir no palco, olha, vocês quiserem, ou o Geninho, ou quem de vocês, pode assumir a festa de vocês, entendeu? Nós vamos pagar a conta, mas... Tá certo. Mas eu acho que deveria ser assim. É um gesto bacana, senhor. Assim, bacana. Mas é uma bonita festa. Legal. Pessoal, olha, eu agradeço você que acompanhou a gente aqui com esse bate-papo com o prefeito de Olímpia, o Dr. Fernando Cunha. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal!